Então vamos lá. Então, existem muitas pessoas que, como eu estava falando, que elas têm mania de inferiorizar suas igrejas. Por exemplo, acha que a igreja do outro lá é maior, né, mais bonita, é melhor, aí acabam se constrangendo, acabam não querendo ficar mais. Eu já vi pessoas que trocaram de igrejas porque achava a delas inferior, entendeu? Então, o que está acontecendo no livro, o meu dizendo, o que aconteceu no livro de Ageu, é que alguns irmãos não estavam entendendo bem isso daí, porque a mudança drástica do templo que eles estavam construindo agora, há uma diferença, né, do templo de Salomão para esse templo agora do livro de Ageu. É um templo muito inferior. E agora a gente está no livro de Zacarias, a gente vai estar estudando a respeito do ânimo que eles perderam, né? Eles desanimaram, e vamos estar falando a respeito do encorajamento que Zacarias vai dar a esse povo, e também da vinda do Messias. Porque Zacarias ele vai falar da vinda do Messias, e sem contar que depois foi morto, né? Vamos lá? Vamos ler? O profeta Zacarias é o autor do livro. O tema é 520 a 470 a.C. Tema: a conclusão do templo e as promessas messiânicas. Tá? Palavra-chave deste livro se encontra em Jerusalém, o dia do Senhor, aquele dia. E o versículo-chave desse livro é o capítulo 9, versículo 9 ao versículo 10. Ok? Ao versículo 10. Na introdução nós temos: a missão de Zacarias era animar, por meio da promessa, do êxito atual e da glória futura, o resto do povo judeu, que estava desanimado pelas aflições e que hesitava em reconstruir o templo. O povo tinha motivos para estar desanimado. Ok? O povo tinha motivos para estar desanimados. Ora, vamos lá. Vamos para o propósito. Os dois propósitos que Zacarias tinha em mente ao escrever seu livro correspondem às duas divisões principais da obra. A primeira divisão está no capítulo 1 até o 8. Os capítulos 1 ao 8 foram escritos a fim de encorajar o remanescente judeu em Judá a persistir na construção do templo. Está entendendo? Essa é a ideia. Então você já tem aqui, do capítulo 1 até o 8, é um trabalho de ânimo, é um trabalho de encorajamento. Tá? É um trabalho em que um profeta está atuando no meio do povo, incentivando-os a pegar firme na obra, a reconstruir o templo do Senhor. Então, temos 8 capítulos praticamente tratando desse assunto aí. Os capítulos 9 até o 14 foram escritos para fortalecer os judeus que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. Nesta passagem, é revelado também em que importará a vida do Messias. Então nós temos do 9 ao 14, ou seja, são 5 capítulos que vão trabalhar, correto? Agora aqui também esse desânimo do povo, mas por não terem vindo, por não verem o Messias imediatamente aparecer logo depois que
eles pegam na hora, ok? Isso aqui também prova e nos mostra, eu tive na outra turma falando, que nós temos mania de querer que tudo seja e aconteça imediatamente, né? Assim, nós seres humanos temos mania de querer mandar no tempo de Deus. Por que será que o Messias não veio imediatamente? Por que será que o Messias não apareceu no tempo imediato? Tudo ao seu tempo. Tudo há o seu propósito. Ok? Até aqui tranquilo? Vamos para o autor? Zacarias, cujo nome significa Senhor, se lembra, foi um dos profetas pós-exílios. Nasceu no exílio. Era um sacerdote que voltara junto com Zorobabel e Josué do cativeiro babilônico. Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, ok? O identifica como autor do livro. Neemias informa ainda que Zacarias era cabeça da família sacerdotal de Ido. Por esta passagem, ficamos sabendo que ele era da tribo de Levi e que passou a servir em Jerusalém depois do exílio, tanto como sacerdote quanto profeta. Zacarias foi um grande sacerdote que voltou para Israel com seu pai Baraquias e o seu avô Ido, na primeira leva de cativos que retornaram da Babilônia com Zorobabel. É o único profeta menor identificado como sacerdote. Isso aqui é bom você marcar, tá, irmão? Isso aqui. Pega seu livro aí. Oi? Tinha dois ofícios. Pega seu livro aí, já marca já aqui, ó. Porque essa informação aqui é muito importante. Tá? Entre 12 profetas aqui temos um que tinha um ofício duplo. Certo? Acontecendo o mesmo com Jeremias e Ezequiel, profeta, isso, Jeremias e Ezequiel, profetas maiores, tá vendo? Esses profetas maiores tinham também um ministério duplo. Dos menores é o Zacarias, dos maiores é o Jeremias e o Ezequiel. O Ezequiel, ele ministrava aulas dentro de Babilônia. É importante também lembrar isso aqui. O Ezequiel ministrava aulas dentro de Babilônia. Também foram sacerdotes. Ele é um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu. Outra observação é que Zacarias era um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu, ou seja, mesmo período praticamente. Ok? Isso é outra coisa que você deve marcar também, para você saber que eles trabalharam em conjunto. Zacarias foi chamado para despertar os judeus que retornaram para completar a tarefa de reconstruir o templo. Ver lá em Êxodo capítulo 6, verso 14. Sua mensagem escrita forma um significativo elo entre os profetas anteriores, ou seja, Zacarias 1 ao 6, e as fases posteriores da obra redentora de Deus, sobre a qual o seu livro presta eloquente testemunho. Ele é um dos mais messiânicos de todos os profetas do Antigo Testamento, dando referência distinta e comprovada sobre a vinda do Messias. Outra coisa interessante que você deve marcar no teu livro, ok? Um profeta messiânico bem mais completo. Qual é o outro profeta messiânico? Então observa que esse aqui, o Zacarias, ele é bem mais completo. Você vê que coisa interessante, né? Não é por ele ser o menor. Isso daqui é outra coisa, é questionado. Isso aqui pode ser prova também. Pode cair na prova. É importante, viu?
falar um pouco da data. Êxodo capítulo 5, versículo 1, declara que ambos animaram os judeus em Judá e Jerusalém, tá? A persistirem na reedificação do templo nos dias de Zorobabel, o governador, e de Josué, o sumo sacerdote. O contexto histórico para os capítulos 1 até o 8, datados em 520 e 518 a.C., é idêntico ao de Ageu. Como resultado do ministério profético de Zacarias e Ageu, o templo foi terminado, sua construção e dedicado em 516 a 515 a.C. Em sua juventude, Zacarias havia trabalhado lado a lado com Ageu. A visão dos primeiros capítulos foi dada, aparentemente, enquanto o profeta ainda era um jovem. Mas ao escrever do capítulo 9 ao 14, que a maioria dos estudiosos indica a data de 480 a 470 a.C., já se achava idoso. A referência, ó Grécia, em Zacarias capítulo 9, verso 13, pode indicar que os capítulos 9 a 14 foram escritos depois de 470 a.C., quando a Grécia substituiu a Pérsia como o grande poder mundial, tá? Quando a Grécia substituiu a Pérsia como seu grande poder mundial, porque justamente pelo fato do profeta mencionar o nome desse império em seu livro, ó Grécia. Então, tudo indica que nesse período aqui, o Império Medo-Persa já havia perdido para a Grécia. Tá? A Grécia já estava dominando nesse período. Eu falei um pouco na semana passada a respeito dos avanços, né, da Grécia e da derrota dos Medo-Persa. Tá? A Babilônia foi um dos últimos a serem derrotados, um dos últimos, não o último, um dos últimos. Algumas informações que nós tivemos diz que o Medo-Persa, ainda estando em Babilônia, fizeram contato com a Grécia nas suas investidas e ofereceram-lhes pagar tributo, querendo ficar no seu lugar, não querendo perder o trono, a cadeira, assim, para a Grécia. Porém, o império dos gregos, na época, queria tanto o trono e o palácio dentro de Babilônia, que, segundo alguns dizem, era muito bonito, as pedras eram muito belas, e tornou-se um sonho de consumo do rei naquele período, naquela época, em tomar o palácio dentro de Babilônia. Alguns dizem que Alexandre o Grande, quando ele está no seu palácio, que é em uma montanha muito alta, diz que ele ficava olhando lá para Babilônia e desejando invadir aquele lugar e tomar aquele palácio para ele, que cada das suas belezas. Depois os irmãos podem procurar algumas fotos, algumas maquetes a respeito de Babilônia, do seu palácio. Os irmãos vão ver que o que eu estou falando realmente é verídico, é algo muito interessante, a beleza, as pedras, é algo interessante. Por isso se tornou, na época em que o Salmo 137, se não me falha a memória, escrito, quando os babilônios pedem para os judeus cantarem um hino, eles decidem pendurar a sua harpa, não querem cantar. Naquele período, a Babilônia tornou-se o centro comercial mundial, da mesma forma que o Templo de Salomão era visitado por várias nações. O templo
né? A Babilônia também era visitada por muitas nações. Dentro dele se tornou, vamos considerar assim, uma das maravilhas, né, do mundo naquela época. Ok? Vamos, cadê aqui? A Grécia substituiu a Pérsia. Tá, aqui nós já lemos. As profecias que abrangem o livro de Zacarias foram profecias. Cadê Zacarias? Foram reduzidas à escrita entre 520 e 475 a.C. A totalidade das profecias de Zacarias foi enunciada em Jerusalém diante dos 50 mil judeus que haviam voltado a ajudar na primeira etapa da restauração. Você vê que é muita raça de gente, né, irmão, que está voltando. Os 50 mil foram na primeira etapa, irmão. Tem ideia do que é isso? Deus me livre. É muita raça de gente, tá? O Novo Testamento indica que Zacarias, filho de Baraquias, foi assassinado entre o santuário e o altar, no lugar da intercessão por oficiais do templo, tá? Por oficiais do templo. A referência se encontra em Mateus, capítulo 23, versículo 35. Algo semelhante ocorrera a outro homem de Deus que tinha o mesmo nome, lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 24, versículo de número 20 e 21. Nós falamos um pouco desses guardas do templo. Você vê que existe até uma imitação dessas guardas até o dia de hoje. Lá na Basílica de São Pedro, por exemplo, você não chega lá sem passar pelos guardas, a polícia, né, real, a polícia da Basílica. Se vocês já assistiram, por exemplo, esse filme Deuses e Demônios, Anjos e Demônios, né? Anjos e Demônios, por exemplo, vocês vão ver lá, esse próprio filme ele mostra que ali dentro tem as guardas, tem a guarda, a parte interna, a guarda externa. Então isso tudo é uma imitação dos tempos antigos, certo? Cenário, isso aqui também é muito importante, tem uma hora ali, 9 horas, eu vou dar uma corrida com o livro aqui. Cenário, 2 meses após Ageu ter iniciado sua mensagem, Zacarias começou a sua. 2 meses de diferença. Se é no dia de hoje, o povo já fala que é invejoso. Não, vamos ser sinceros. 2 meses depois que Ageu começa a profetizar, né, o Zacarias começa dele. Se é no dia de hoje, o povo faz. Só porque eu comecei, o outro também está começando. Não é assim? No dia de hoje? Certo? Mas só que o povo se esquece que aqui é a necessidade de Deus falar com o povo. A urgência de Deus falar com o seu povo é tamanha que se Deus precisar levantar um profeta logo após o outro e ambos trabalham juntos, vai levantar, irmão. Não tem esse negócio porque infelizmente há pessoas que só eles que podem ser profeta, só eles que podem ser cantor, só eles que podem ser pregador, só eles que podem ser pastores, e assim sucessivamente. Mas só que, por que esse grande número de profetas, de pregadores, de levitas, como se chama hoje, né? Mas correto é de cantores gospel. Levita é um termo muito diferente do que se fala hoje. Mas eu entendo que é a necessidade de evangelização, embora alguns hoje não estão preocupados em evangelizar, e sim em enriquecer. Estou errado? Se eu estiver errado, me ajuda aí, irmão. Amém? Você tem liberdade. Isso é uma aula, e aula você pode participar, você pode falar, certo? Então você vê, o meu modo de entender
é que existe uma necessidade, existe uma urgência em evangelizar as nações. Então aqui, como o povo está precisando ser alcançado, como o povo aqui está precisando ser mais que depressa evangelizado, a necessidade de se ter um outro profeta atuando, certo? Então vamos lá. Então, iniciando sua mensagem, Zacarias começou a sua. Os 2 profetas foram usados por Deus para incentivar o povo judeu na construção do templo, que estava paralisada durante 16 anos. Eles deixaram clara a relação entre a obediência do povo na reconstrução do templo e a bênção divina em suas vidas. Outra coisa interessante, certo? Os exilados que retornaram à sua terra natal em 536 a.C., sob o decreto de Ciro, estavam entre os mais pobres dos judeus cativos. Cerca de 50 mil pessoas retornaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e Josué. Rapidamente reconstruíram o altar e iniciaram a construção do templo. Logo, todavia, a apatia se estabeleceu, à medida que eles foram cercados com a oposição dos vizinhos, que finalmente foram capazes de conseguir uma ordem do governo da Pérsia para interromper a condição. Dá uma paradinha, que isso aqui é muito importante. Você está vendo, irmão? Olha o que a oposição é capaz de fazer. Aqui nos nossos dias atuais, nós chamamos de liminar, né? Liminar. Você vai lá no STF, né? Consegue-se uma liminar para embargar o projeto tal. Você vai aqui em Caxias, na prefeitura, por exemplo, se um vereador não estiver de acordo com a obra que o outro está fazendo, o outro estiver fazendo, eles procuram ali uma liminar para embargar a obra do vereador, do prefeito, assim sucessivamente. Os samaritanos aqui começam uma investida contra os judeus. Você já leu um pouco do livro de Neemias, né? Sabe que lá tem um tal de Sambalate, um tal de Tobias, um tal de Gesem. Esses camaradas são opositores ali até a obra em que Neemias está edificando, que são os muros de Jerusalém. Então está aqui, na tentativa de estender o governo persa até a Europa, Dário saiu, se bem, no início, mas foi derrotado pela cidade da Grécia na batalha de Maratona em 490 a.C. Sofreu uma derrota ainda maior em Salamania. Isso mudou o curso do avanço persa no Ocidente. Assim, os gregos seriam outra potência gentia a ser enfrentada. Foi nesse clima disso que Zacarias escreveu os capítulos 9 até o 14. Ele escreve detalhadamente sobre uma invasão grega que se apossaria de toda a Palestina, exceto Jerusalém, que seria poupada e protegida pelo Senhor. O que nós falamos anteriormente do avanço dos gregos, certo? Aqui vê bem clara a derrota de Dario, ok? Agora, me chama também a atenção que os gregos, Mononá, eles estão avançando, para você ver que o Senhor ele guarda a Jerusalém. Você vê que o Senhor sempre está guardando os seus, né? O Senhor sempre está guardando o seu povo. Por mais que os nossos adversários estão sempre vindo, se levantando, renovando suas armas, suas investidas, o Senhor sempre está guardando os seus. Amém?
Aqui vamos ver aqui, não dá um pulo aqui, o conteúdo. Aqui você já sabe, a primeira parte, a segunda parte você já sabe. Os jejuns, né? Isso aqui, não sei se você vê em casa, mas é bom você dar com calma depois de uma analisada sobre os jejuns. Uma pausa aí para você. Entendeu? Amém? Amém. Bom, agora a gente vai estar falando de Malaquias, ok? De Malaquias. Esse aqui a gente pode comentar aí também alguma coisinha, brincar um pouquinho, se precisar. Pode. Fez uma pergunta, né, irmão? Vamos lá. Bom, diferente do Zacarias, tá? O Malaquias a gente vai estar falando dele. Aqui o templo aqui já está construído, ok? Já está de pé. Agora o único problema aqui é que o povo resolve esfriar de novo espiritualmente. Quer dizer, o templo estava de pé, estava construído, só que o povo agora resolve ser negligente. Complicado, né? Vamos ler para a gente poder ganhar tempo. Malaquias, né, a data 430, 420 a.C., ou seja, seu ministério foi só 10 anos, certo? O tema, a acusação de Deus contra o judaísmo pós-exílio, o exílio. Palavra-chave, anjo, sacerdote, sol da justiça e dia do Senhor. E versículo-chave, Malaquias capítulo 3, versículo 9. Introdução. Malaquias é o último dos profetas, testifica como fazem os que vieram antes dele, o triste fato do fracasso de Israel. Ele apresenta o quadro de um povo religioso externamente, mas interiormente indiferente e Falso. bom, já é pancada, tá mesmo? No externo é uma coisa, né? Um povo para o qual o culto a Jeová se transformou em formalismo vazio, desempenhado por um sacerdócio corrupto que não o respeitava. Deus do Deus. Sob o ministério de Ageu e Zacarias, o povo estava disposto a reconhecer suas faltas e a corrigi-las, mas agora endureceram-se tanto que negam insolenemente as acusações de Jeová. Pior ainda, muitos professam ceticismo quanto à existência de um Deus de juízo e outros perguntam se valerá a pena servir ao Senhor. Qual raio de luz nesta sombria noite brilha a promessa da vinda do Messias, que chegará para libertar o resto dos fiéis e julgar as nações? Quando Malaquias escreveu, os judeus repatriados passavam novamente por adversidade e declínio espiritual. E eles se haviam tornado cínicos, segura essa, e questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito em que se... Não, é isso aí, do proveito em que se obedecer aos seus mandamentos, à medida que sua fé minguava, iam se tornando messiânicos e certo? Então Malaquias está mandando o povo voltar novamente a praticar os ofícios da casa do Senhor, da casa do Eterno, coisa que eles não estavam mais fazendo. Okay? A profecia de Malaquias é importante porque ele pega um povo agora frio, cínico, um povo que não confessava que realmente estava afastado, ou seja, estava servindo, mas estava afastado. Existem pessoas assim hoje não, né? Eu ia falar, parece que está descrevendo a igreja Atual, da atualidade. Né? O que está lendo aqui, interessante. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja atual, mas é aparência.
Vai ter que ser dita. É aparência. Não é mais aquela sinceridade, não é mais aquela dedicação. Você vê que há pessoas que, quando começaram a caminhar, toda a convocação que tinha na igreja, elas estavam presentes. Não é isso? Ele é sal que não salva, que não tempera. Sal que não salga, não tem tempero. É aquele sal insípido. Só serve para ser pisado. É a luz que ele ilumina. É isso aí. Então você observa que há hoje pessoas que precisam voltar a esse primeiro amor. Que antigamente era assim, irmão, vai ter consagração. Pô, tinha gente que contava as horas para dar a consagração. Vai ter oração matutina. Oração matutina, os irmãos pegaram alguns anos atrás, a oração matutina era algo que enchia, né? As igrejas de manhã A cedo. consagração era cheia, acabava depois de 2 horas. Depois de uma graça de unção. Consagração antigamente não enchia. Hoje em dia, consagração começa 9 e termina 11h05, 11h10. E quando termina meio-dia, já tem gente emborrado já. Já tem gente cara feia. A consagração, eu acho que deveria começar às 6 da manhã. Ué, consagração. Mas se criou como é que eu vou dar o nome? Como? Padrão. Um padrão nas igrejas de 9 horas. Que hoje não vai adiantar eu, você, os irmãos daqui da igreja mudar. A gente não vai fazer isso. A gente não consegue mais. A gente pode, se quiser, colocar na nossa igreja, olha, vai ser tal hora. Mas já se padronizou em todas as igrejas de 9 horas até as 11. É verdade. Entendeu? Já É vai. verdade, não mesmo. Padronizou. Começa 9 horas, mas o irmão chega a 10. Isso aí. Pô, bem lembrado, isso aí. Bem lembrado. É 9 e o povo chega a 10. E dá 11h30 já quer ir embora. Eu não entendo que consagração é essa. Mas, vamos pro livro, né? Vamos pro livro. O tema do livro, de Malaquias. Malaquias falou a um povo desiludido, desanimado e cheio de dúvidas, cuja experiência não harmonizava com o seu conhecimento das promessas gloriosas encontradas nos profetas anteriores. Sua visão do período messiânico que se aproximava não tinha se materializado. Pelo contrário, eles experimentaram a miséria, a seca e a adversidade econômica. 3 coisas que eu gostaria que você marcasse aí no seu livro, ok? 3 coisas. Miséria é a seca e a adversidade econômica. Isso aqui são 3 coisas: miséria, seca e a parte econômica. A miséria fala que a pessoa não tem o de comer, né? Miséria, pobre demais, não tem recurso. Seca, a terra não está dando, né? Agricultura. Isso é de arrebentar. A área econômica não tem recurso financeiro. Marca isso aqui que eu vou falar. São 3 coisas que, desde o princípio em que o povo passou a caminhar com o Eterno, e toda vez que eles desalinhavam, são 3 coisas que sempre foi usado para afetar o povo. O livro de Juízes, por exemplo, é repleto disso. O livro de Juízes é cheio dessas coisas. O povo desobedecia, vinha miséria, vinha seca e vinha aflições econômicas. Você pega o livro de Ruth, que é uma continuação do livro de Juízes praticamente, vai estar lá. O Elimeleque, quando entende que o povo está sendo afligido, ele sai dali e vai para as montanhas de Moabe, vai para as campinas de Moabe, vamos dizer. Vai ver dos moabitas, certo? Mas o povo está fazendo o que é mal.
Então, vem miséria, vem seca e vem transtorno econômico. Então, por que o povo em Malaquias está vivendo tudo de novo? Parece que as pessoas, depois de 70 anos de cativeiro, não aprenderam. Você observa, como o pastor Leandro falou, parece que é uma mensagem para a igreja atual. Aqui está bem claro que as pessoas não aprendem com a dor, com o sofrimento. Parece que o sofrimento deles não ensina nada para eles. Parece que tudo que eles passaram de dor e sofrimento saiu da memória deles, esqueceram. E há pessoas assim, eles não conseguem tirar lições de suas dores. Eles não conseguem tirar lições dos seus sofrimentos. As pessoas parecem que não aprendem a tirar proveito, ainda que eu esteja passando por alguma coisa ruim na minha vida, mas eu preciso tirar proveito daquilo, cara. As pessoas não conseguem tirar proveito daquilo. Eles só abrem a boca para murmurar. Parece que em meio a uma crise, em meio a uma luta, eu só tenho espaço para murmurar. Mas eu quero dizer para os irmãos hoje que é necessário tirar um espaço, tá? Tirar um espaço ali no meio da luta, no meio da crise, para aprender alguma coisa. É o que eles não estavam fazendo, ok? As palavras de Malaquias desafiam os céticos com relação às promessas e, portanto, indiferente ao seu compromisso de viver à luz dessas mesmas promessas e de adorar e servir ao Senhor de todo o coração. Ok? Falar um pouco do autor. Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro do Jeová. Além do autor, há no livro outros 3 mensageiros. O mensageiro sacerdote, Malaquias 2:7, o mensageiro precursor, Malaquias 3:1, o anjo do concerto, certo? O próprio Senhor, que aqui no caso ele está atribuindo o próprio Senhor, Malaquias 3:1. O significado do nome do profeta dá forte autoridade para essa mensagem profética no final do Antigo Testamento. Malaquias está colocando dois mais significativos pontos divisórios da história. A opinião que Malaquias, em capítulo 1, versículo 1, seja um título descritivo, ao invés de um nome pessoal, é altamente improvável. Embora não tenhamos mais informações no restante do Antigo Testamento a respeito do profeta, sua personalidade é evidente neste livro. Era um judeu devoto de Judá, pós-exílica e contemporâneo de Neemias. Provavelmente um profeta sacerdotal. Aqui ele não está afirmando como afirmou em Zacarias, provavelmente. Suas firmes convicções a favor da fidelidade ao concerto, tá? E contra a adoração hipócrita e mecânica. Adoração hipócrita e mecânica. Bom, ainda bem que hoje não existe culto mecânico, né? Não, sim. Não, ainda bem que hoje não tem esse negócio de culto mecânico. Isso só tinha na época de Malaquias. Não, hoje não. Hoje é totalmente espiritualizado as coisas. Não tem mecânica, não tem técnica, não tem nada. Não. Hoje é robotizado. Mudou, né? É robotizado. É porque os robôs de hoje é feito de madeira. Não é mecânica, né? Mas é uma coisa, irmão. Você sabe que hoje, vamos ser sinceros, está gravando, vai ficar. Sabe que hoje tem pessoas que só são movidas a técnicas. Há pessoas hoje que não são mais movidas a nada espiritual. É técnica. Se você não trouxer uma mensagem técnica de efeito, não valeu.
conhecimento teológico profundo. Não vale, não vale. E se você trouxer muito conhecimento, você é frio e gelado. Se você trouxer muita espiritualidade, você é muito espiritualizado. Então só restou a técnica. Certo? Só resta a técnica. Vamos trabalhar a técnica que aí vai dar certo. E aí é que está o problema. Esse é o motivo de haver entre nós muitos crentes fracos. Que quando vem a adversidade, voltam para o mundo, não permanecem na igreja. Por que eu estou falando na igreja e não em Cristo? Porque se você for falar para eles que eles não estão mais em Cristo, eles vão te repreender, eles vão dizer: eu deixei de ir para a igreja, mas não abandonei Deus. Não é isso que eles fazem? Então, como está gravando, eu vou deixar bem claro que eles só deixam a igreja. Cristo eles não deixam. Cristo eles não param de servir, Cristo eles não param de obedecer, mesmo tomando a cervejinha, escondido, cheirando pó, Do jeito deles, né? Eles servem do jeito deles. É o que eles entendem, né? Fazer o quê? Porque a pessoa que estava na igreja, daqui a pouco está ali dançando tchutchuca. Isso para eles não é largar Jesus. Isso para eles é só largar a igreja. Mas o mais errado, pastor, é o povo que julga, entendeu? Porque se você falar com uma pessoa que bebe, que fuma, e que no outro dia quer dirigir culto, se você não deixar, eles falam que você está julgando. Ah, é, né? Fala que a gente é juiz, né? Se você não der oportunidade, se você não botar para pregar, eles estão falando que está julgando. Aí fala que a gente é juiz. Então tem que deixar essas pessoas também Tá sem visão. ter oportunidade, né? Deixar eles lá na frente, fazer a obra, né? Mas o culpado disso é os pastores que aceitam, mesmo que o cara faz um erro aqui, aí no outro dia está pregando. Por quê? Porque deu a oportunidade para pregar. Certo é ele reconhecer que ele errou e ficar quietinho no Ele quer dele. reconhecer? A pessoa. A pessoa é. Não. Mas hoje em dia. Mas não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa não errou, mas Não, quem está errado é quem não vai. Está errado, somos nós que julgamos ele, mano. Você está entendendo? Ah, é verdade. Você não está entendendo as línguas estranhas. Vou falar em língua, mano. Você não está entendendo. Eles não estão errados, não, mano. Errado também nós. Que quando deixa isso no banco lá. Está aqui, ó. Adoração hipócrita e mecânica. Está errado quem faz uma adoração em espírito e em verdade. Os errados é os que adoram em espírito e em verdade. Os que adoram aqui, adoração hipócrita e mecânica, é os que estão certos. Aí o negócio continua. Vamos continuar. Aí ele continua. As passagens aqui, ó. Idolatria, o divórcio. Vai, desce mais um pouquinho. Não, desce mais um pouquinho que tem esse outro aqui também. Idolatria, né? Tem não? É isso, mas não, cara. Isso acabou, isso era antigamente. Hoje em dia não tem. Você vinha aqui um culto de sexta, né? Quarta e sexta. Quase teve. A igreja vai estar lotada da mesma forma se você trouxer uma Elaine Martins, um Marco Feliciano, entendeu? Portanto, que a quantidade de cadeira, quarta-feira, o Marco Feliciano foi lá na igreja, a quantidade de cadeira é a mesma. Sendo que no dia do Marco Feliciano, a única diferença é que só estava cheia as cadeiras, entendeu? Mas as cadeiras estão lá, então. Tá lá todo dia, Está lá todo dia as cadeiras. Dias normais. As cadeiras estão lá. Dias normais, a metade fica vazia. Vai ficar vazio. Mas no dia que o Marco Feliciano vai, tá tudo tomado. Bacana, viu? É o que eu tô falando. Se você não mecanizar, eles não aparecem. Quem aparece no dia dos estrelas são os verdadeiros robôs. Ah, não, desculpa. Tá gravando, pastor? Tá gravando, não são robôs, desculpa. São o quê? Adoração mecânica, tá aqui, ó. Irmão, adoração mecânica é só no tempo de Malaquias, não tem isso hoje não. Vamos pra lá, E vamos o pra outro, e o outro, e o outro. É. Aí, tem mais um mais embaixo. Aí continua, né? A idolatria, o divórcio. O Leonardo estava falando aí, pegou. O divórcio, ó, o divórcio, aí vem, e o roubo. Roubo de dízimos e oferta, irmão. Viu? Mas tinha ladrão naquela época também. Ainda bem que hoje não tem essas coisas, né?
Sabia que hoje não tem esse negócio que estava Você disse que tem esse mistério aí, tem também? Aonde? Esse mistério interior, esse aí. Qual? Esse aí. Entre a idolatria e o roubo. O divórcio. Divórcio no dia de hoje? Tem não, o povo luta pelo casamento hoje. Cara, se tornou tão fácil hoje divorciar que até o juiz assina sem o cara estar presente. Tu não sabia dessa? Não, essa eu não sabia não. Não, essa eu não sabia mesmo. Cara, o diabo facilitou tanto o divórcio hoje que até o juiz assina sem a pessoa estar presente, sabia disso? Se ele não compareceu à audiência, está liberado. Pode ir lá. É sério. É mesmo. Conselho que eu estava dando a um casal há poucos dias. Eu falei, olha, eu, como pastor de igreja, pastoreia, há pastores que não pastoreiam, tá? Não tem que especificar. Pastor de igreja que pastoreia, eu nunca vou ser a favor de você divorciar. Mas pastor, eu não aguento mais. Eu falei, tudo bem, eu entendo. Tem hora que o cabelo... mas eu não posso te aconselhar a divorciar. Não é esse meu ofício. Tá, mas se eu quiser? Bebe água, pastor. Entendeu a mensagem? Lavo minhas mãos. É. Se Pilatos fez, que eu não posso fazer? Vou lavar minha mão com vocês aí. Ó. Quem vocês estão pedindo para crucificar ele? Não é qualquer um, é você mesmo. Lava minha mão. Ué, você está vendo que está cometendo uma injustiça. É o que ele dizia para o povo. Eu não vi nada contra esse homem. Correto? Não vi nada contra esse homem. Então vou lavar minhas mãos. Aí, pastor, onde é que você vai aplicar isso no divórcio? Irmãos, eu não vejo a Bíblia me dando esse respaldo. A não ser relações sexuais ilícitas. Ou outro detalhezinho. Se pregou por muitos anos que relações sexuais ilícitas eram posições sexuais em casa. Posições. Se pregou por muitos anos que relações sexuais ilícitas era uma mulher se prostituir. Mas o bem da verdade é que não era isso. Relações sexuais ilícitas. Está aqui o... Posso ler rapidinho? Eu estou no assunto, não estou? Tá, pode ler. Pode ver. Mateus. Vamos para Mateus 19, não é isso? Verso 5. Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repudiar aqui, no original, quer dizer dar desprezo. Repudiar aqui é algo que vinha antes do divórcio. É desquite. Repudiar aqui é o que muitos fazem, é humilhar a mulher dentro de casa, maltratá-la, por qualquer motivo. Porque hoje faltam uns aqui na igreja para poder ouvir isso daqui. Separação de corpos. Aí, separação de corpos, tipo, dorme na sala do quarto, é repudiar, desprezar. Qualquer motivo? No 4. Então respondeu Jesus, respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem, o pai e mãe, e unir-se-á a mulher, e tornando-se-á os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: tira ela que sangue em você também. É isso. Tira ele que sangue em você também. É uma só carne. Não tem... Tenta arrancar um dedo do seu aí, por exemplo. Se não sair sangue, meu raio da Bíblia. Vamos lá. Está entendendo? Posso continuar? Vai terminar? Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Vamos lá. Deus juntou o seu dedo aonde?
Na sua cabeça ou na sua mão? Então tira daí. Tira da raiz daí. E tenta pôr aqui em cima, vamos ver. Vamos terminar. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza dos vossos corações, do vosso coração. Viu? Ele está explicando o motivo. É por causa da dureza. Tipo assim, não dá para debater com pessoas de coração duro, cara. Você vai ficar debatendo para quê? Ah, toma, quer carne? Vai lá, tira mesmo. Aí eu vou de novo aqui, ó. É isso que ele está fazendo. Não dá para discutir. Vamos continuar rapidinho. Não é isso? Nosso coração. É que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Relações sexuais ilícitas, irmão. Quando um homem casava, um judeu, com uma mulher, ele tinha o direito de examinar o corpo dela.